Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 19º estudo bíblico conectados com a palavra do ano de 2025, onde vamos trazer mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus esteja com todos vocês neste momento. E nesse 19º estudo bíblico do ano de 2025, estudaremos na nossa 19ª aula sobre a justificação. Iniciando a nossa 19ª aula de hoje, estudaremos sobre a justificação. Introdução. A justificação no contexto bíblico é o ato de Deus que declara um pecador justo, ou seja, livre da culpa e da condenação por meio da fé em Jesus Cristo. Então essa aí é a principal introdução sobre a justificação. Vamos agora para o primeiro tópico da nossa aula. Nesse primeiro tópico, vamos falar sobre o que a justificação implica. A justificação implica em perdão dos pecados, reconciliação com Deus e a possibilidade de ter comunhão com Ele. E também implica em receber a justiça de Cristo, que é creditada aos homens. Prosseguindo a nossa aula de hoje, vamos agora para o segundo tópico da nossa aula de hoje, onde vai falar sobre características da justificação. Então, nesse contexto aqui, vamos ter 6 características importantes da justificação. Como primeira característica, ela remove a culpa do pecado. Como segunda característica, ela é um ato único. Como terceira característica, não existem graus de justificação. Como quarta característica dessa justificação, a sua causa meritória está em Cristo. E como quinta característica dessa justificação, ela é somente alcançada pela fé em Cristo. E como sexta e última característica, ela não há lugar para nossas obras na justificação. Então, essas são as principais características da justificação. Vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa aula de hoje, onde nesse terceiro e último tópico da nossa aula de hoje vai falar sobre benefícios da justificação. Primeiramente, como primeiro benefício da justificação, a fé. Como segundo benefício, a aceitação de Deus. E como terceiro benefício dessa justificação, nós temos a imputação da justiça de Cristo. Como quarto benefício, nós temos a reconciliação com Deus. Como quinto benefício, nós temos o perdão dos pecados. E como sexto benefício dessa justificação, nós temos a intercessão de Cristo. E como sétimo e último benefício dessa justificação, nós temos a paz. Então aí, a justificação ela apresenta 6 benefícios importantes para a vida do crente. Vamos agora para a conclusão da nossa aula de hoje. Mas o que nós aprendemos com essa aula de hoje sobre a justificação? Aprendemos que a justificação, no contexto bíblico, é o ato de Deus que declara um pecador justo, ou seja, livre de culpa e de condenação por meio da fé em Jesus Cristo. E aprendemos que a justificação, ela apresenta para nós várias implicações e também várias características e, por último, vários benefícios que servem para cada um de nós na nossa vida cristã. Então, vamos ver agora, por último, alguns versículos sobre justificação. Nós temos um versículo bastante interessante sobre esse tema da justificação lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39, onde nessa referência bíblica nos diz que por meio dele
todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Mas temos também uma outra referência que fala sobre a justificação, que está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 24, onde nos diz que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E além dessas duas referências que foram citadas, que foi a de Atos capítulo 13, versículo 39, e a de Romanos 3, versículo 24, nós temos também outros versículos que falam sobre a justificação, que estão lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 3, versículo 28, em Gálatas 2, versículo 16, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e em Filipenses, no capítulo 3, versículo 9, onde diz que esses versículos, eles destacam a importância da justificação na nossa vida cristã. Então, essa foi a nossa 19ª aula do ano de 2025 do nosso estudo bíblico Conectados com a Palavra. Agradeço a todos que acompanharam mais um estudo bíblico, que esse tema seja um tema de edificação para todos vocês. E espero contar com todos vocês na nossa próxima aula, que será a 20ª aula do ano de 2025 do nosso estudo bíblico Conectados com a Palavra, onde traremos mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo estudo bíblico Conectados com a Palavra. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.